Fala pessoal, André aqui com vocês novamente para fazer aqui mais um vídeo para o canal. Dessa vez a gente vai fazer um unboxing de uma caixa muito grande, uma compra muito grande que eu fiz aqui de cartas, tá? Então, para a gente não se alongar muito nesse vídeo ou tentar se alongar o mínimo possível, deixa eu mostrar logo a caixa para vocês aqui e a gente não perde muito tempo nesse processo. Então, como vocês podem ver, é uma caixa muito grande. Ela, se eu não me engano, eu vou confirmar o peso, mas ela tem mais de 8 quilos de peso nesse pacote, beleza? Aqui se trata de mais ou menos 2.500 cartas, várias coleções, tá? Eu não lembro todas, mas nós temos aqui Fogo Branco, Raio Preto, Mega Evolução e 151. Nós temos aqui também 3 línguas distintas, nós temos cartas em BR, inglês e japonês. Então a gente vai abrir aqui e ver se veio alguma coisa valiosa. Meu principal objetivo aqui é tentar alguma coisa que se encaixe na minha coleção e procurar algumas cartas valiosas, principalmente as cartas de 151, que é uma coleção bem avaliada ali na atualidade. No último book que eu comprei, eu paguei mais ou menos 180, alguma coisa assim. Eu vou confirmar o valor para vocês aí, quanto eu paguei no último book. E vieram ali 3 cartas, na verdade 4 cartas bem valiosas que praticamente pagou o book. Só uma Pokébola estava avaliada pela Liga Pokémon em mais de R$70. Eu vou mostrar para vocês aí todas as cartas que vieram naquele book e que praticamente pagou o book ali. Lembrando, gente, que isso aqui não é comum. Quando você compra um book, a tendência é que você encontre aqui cartas muito comuns de baixo valor. Lembrando que são cartas que sobram dos grandes colecionadores que compram uma quantidade muito grande de cartas e acaba sobrando aqui o famoso book e eles vendem, tá? Então, não contem quando vocês comprarem um book que vem coisa valiosa, tá? Tive sorte, vamos ver aqui se a gente tem sorte novamente. Então, sem mais delongas, vamos abrir aqui essa caixa e ver o que de fato veio aqui pra gente, beleza? Outro detalhe bem interessante aqui é que ele mandou as caixas dos produtos que ele comprou, então ele mandou aqui todas as embalagens pra gente. Isso daqui também agrega valor porque serve como recipiente para você guardar as caixas, né? Para você armazenar, não ficar ali tudo jogado dentro de uma caixa maior como essa ou em estantes pegando poeira, beleza? Então, além de você poder guardar algumas caixas dessas como efeito decorativo. Vamos abrir aqui caixa por caixa e ver o que é que veio aqui pra gente, tá, gente? Tentar fazer o mais rápido possível, mas a tendência é que esse vídeo fique sim longo porque tem muita carta e eu vou querer mostrar para vocês aqui meio que um panorama geral do que veio aqui pra gente. Então nessa primeira caixa aqui nós temos bastante cartas com esse efeito, como vocês podem ver aqui. Eu acho que todas elas têm esse efeito aqui, é o efeito foil ou reverse foil. Cartas bem comuns, tá? Cartas aqui da coleção, no caso é Fogo Fantasmagórico, na versão BR e americana, e na versão japonesa é o Inferno X. Aqui uma carta bem legal que eu já gostei, tá? É uma carta comum, muito fácil de vir nos boosters, porém o Pokémon estampado nela é um Gengar, então ele tem uma tendência muito alta de valorização porque é um Pokémon que a comunidade gosta muito. Então tudo que tem referência ao Gengar, ao Pikachu, aos Pokémons iniciais são muito bem avaliados. Aqui nesse book, nessa primeira caixa, né, todas as cartas que ele teve essa preocupação, todas as cartas são Holo ou Reverse Holo, bem legal. Olha aqui, outro Gengar, outro Gengar aqui, bem legal. São cartas aqui, eu vou até separar logo esses Gengars aqui, porque são cartas que eu vou de fato fazer uma separação. Então aqui nessa primeira caixa foi isso. A maioria dessas cartas aqui, a maioria não, todas com tratamento holográfico. Para a próxima caixa, vamos pegar essa bem aqui. Aqui as cartas também com revestimento com tratamento holográfico. Cartas bem legais para a comunidade, tá? São cartas bem bonitas, são cartas comuns. Tá, um detalhe aqui, gente, que eu esqueci de comentar com vocês, foi aqui o valor agregado. Então, eu paguei por essas cartas aqui, esse book, R$ 411,77, já contando com frete. Eu fiz um cálculo aqui considerando 2.400 cartas. Lembrando que é para ter próximo de 2.500 cartas, tá? Mas eu joguei aqui por baixo para o cálculo ficar mais próximo aqui da realidade, beleza? Então, se vieram 2.400 cartas, eu paguei R$ 411,70. Cada carta dessa saiu aqui para mim por 17 centavos, beleza? Cada carta dessa aqui por 17 centavos, considerando um target aqui de 2.400 cartas, tá? Se eu vender essa carta, todas elas, ou a maioria delas, por R$1 que seja, eu já estou num lucro muito grande aí, considerando o valor unitário de cada carta. Então é desse ponto que eu falo para vocês que dá para ganhar uma grana, só que
dá trabalho. Para você desovar no mercado de volta essas cartas, mais de 2.000 cartas, considerando que a gente já tem para trás de book, é trabalhoso, você vai demorar, beleza? Mas é um trampo que, se você for considerar a porcentagem, é uma porcentagem muito alta. Não tenho um cálculo de cabeça, mas vou colocar na tela para vocês a porcentagem de lucro que seria se fossem levados em considerações esses números que eu passei para vocês aí. Outro ponto que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é que antigamente, alguns anos atrás, a comunidade meio que renegava essas cartas em japonês. Porém, isso, na minha opinião, e eu acho que na opinião da maioria das pessoas que acabam entendendo como é o hobby, isso é um erro, porque o japonês é a carta oficial, né? A língua materna do jogo. Então, ela tem uma tendência, ou teria que ter uma tendência a valorizar mais do que as cartas em outras línguas. E antigamente a comunidade meio que não ligava para isso. Agora vamos para a próxima caixa aqui. Vamos separar aqui para a nossa mão não ficar muito cheia. Novamente, cartas em japonês. Então, vocês podem ver aí, cartas bem bonitas mesmo. Ótimas para serem vendidas em leilões de cartas. Ok. Então aqui a gente tem bastante coisa, como vocês podem ver aí. Bulbasauro, também Pokémon bem querido aí pela galera, porque é um dos Pokémons iniciais, né? Tudo que é Bulbasauro, Squirtle, Charizard, Pikachu, Pokémons bem conhecidos aí, a galera acaba avaliando muito forte. Vamos abrir essa outra aqui. Novamente, bastante cartas holográficas. Vem bastante coisa aqui de Heróis Excelsos que vai dar para eu completar o set básico, beleza? Então, olha só. Tudo aqui é Heróis Excelsos e eu não tinha a maioria dessas cartas. E são cartas bem bonitas que vão compor na minha coleção de Heróis Excelsos. Tá bem adiantado, inclusive. Eu devo estar com uns 60% delas. Vou mostrar para vocês no futuro. Então, são cartas bem legais e, até certo ponto, eu diria, bem fáceis de serem comercializadas via leilão. Mas como eu falei para vocês, e chama atenção novamente, né? É um trampo que dá trabalho, tá? Um outro ponto que eu quero chamar a atenção para vocês é que eu comecei a fazer os leilões na House, tá? No dia dessa gravação, que vai aparecer na tela para vocês, tá rolando o meu primeiro leilão aqui na House. Essas cartas também vão ser leiloadas lá. Olha, outra carta que eu não tinha, a carta simples do set básico. Então essas cartas vão ser leiloadas lá. Depois eu vou procurar outras formas de mandar essas cartas de volta para o mercado. Mas a princípio, eu estou usando apenas a plataforma da House. Então aqui uma dica, né? Você que está tentando fechar um Master Set de qualquer coleção, tente focar sempre nas cartas mais caras, que são as mais difíceis ou que você acha que vão subir muito de preço. Tente comprar elas enquanto elas estão o mais barato possível. Então tem muita gente que faz como eu, foca na parada mais cara e depois vai atrás dessas cartas. Lembrando outra coisa aqui, que esse mundo do colecionismo ele está crescendo bastante, então sempre tem gente entrando para virar um colecionador, certo? E nesse ponto você sempre vai ter pessoas que não têm algum produto, alguma carta, alguma coleção, e aí você acaba suprindo essa necessidade dessas pessoas que vão vir, né, nos próximos meses, nos próximos anos. Ó, aqui, detalhe aqui, tá? Deixa eu até pegar aqui. Essas cartas também, né? Temos o símbolo de energia, símbolos de Pokébola, temos os símbolos da equipe Rocket. Essas cartas também são da coleção de Heróis Excelsos. Então, a coleção Heróis Excelsos, ela é muito grande, porque ela tem o set básico, as cartas full art, as artes raras, e as artes especiais, e ainda tem todo esse monte de cartas que são as reverse holo, né? Que tem esses símbolos aqui. Por isso, essa coleção ela ficou gigantesca. Então, tem bastante aqui. E quem quer fazer o set vai pagar bastante nessas cartas, beleza? Então, aqui, ó, Equipe Rocket, né? Como mostrando pra vocês. Eu vi no leilão, tá faltando 3 cartas dessa aqui pra mim. Essa aqui eu já tenho. Aí eu vi no leilão, o cara... Perguntei pro cara, pô, quanto tá vendendo essas cartas aí fora do leilão, né? Por fora, pra vir pra mim aqui, junto com as que eu já comprei de você. É 6 pau uma carta dessa, né? E o preço inicial que ele me mandou não foi 6, foi 8 reais. Aí eu dei uma chorada, ficou em 6 reais. Mas, porra, como eu falei pra vocês, se eu fizer a conta aqui por 2.400 cartas, essa carta aqui saiu pra mim a 18 centavos. Olha só a diferença de preço. E aí ela pode voltar pro mercado. Lógico, eu não vou colocar uma carta dessa aqui por 6 reais. Pô, uns 3 contos dá pra vender essa carta aqui. E aí você já tem uma lucratividade muito grande. Cara, a minha coleção de Heróis Excelsos, na parte básica dela, eu acho que ela vai fechar aqui. Se faltar, bora ver, porque ainda tem muita carta pra abrir aqui, né? Mas eu acho que eu consigo fechar ela assim aqui.
Na pior das hipóteses, ou numa versão mais rápida, vamos dizer assim, você pode fazer books menores, books de 100, 150, 50, 200 cartas para você revender no Mercado Livre, OLX, Marketplace do Facebook, enfim. Tá acabando aqui as caixas, né? Mas bastante carta. Isso daqui é sobra de cartas de um colecionador abrindo centenas de caixas aí todo mês, então é muita carta. Mas o universo do colecionismo, ele tá bem grande, mas ele tá crescendo, só que ele não cresce tão rápido. Ele cresce numa velocidade legal, mas eu acho que o pessoal tá, alguns, né, estão um pouquinho acelerado com relação a querer achar o hit, querer achar a carta das cartas, né, a carta que vale 1K, 2K, 3K, então, mas é difícil. O hit não é uma coisa simples. Então, antes de você achar um desses hits, você abre muito pacotinho e você gera esse fenômeno aqui, meio que um vício. Se você não tomar cuidado, você acaba se prejudicando bastante, né? Porque não é um vício barato, né? As cartas Pokémon, elas não são baratas, né? Você encontra produtos aí na casa dos 400, 200, 300 reais e na maioria das vezes você não encontra, como eu disse para você antes, o super hit. Você vai encontrar essas cartas aqui. Você vai encontrar as cartas básicas, que tem seu valor, lógico. Nem só de hit vive uma coleção, né? Na verdade, o hit, uma coleção, gente, ele é, vamos dizer assim, o ponto fora da curva. Então, qual é a minha função aqui? Qual é o meu interesse aqui? Suprir a necessidade dessa galera que não consegue, ou não pode, ou não deve estourar sua grana comprando caixas e caixas, cada um no seu quadrado. Você pode gastar, gosta, tem grana sobrando, você não está faltando da energia, da comida, do remédio, da escola. Aí não gasta. Se você é um filhinho de papai, não tem nada para se preocupar ou tem um mínimo para se preocupar e quer colecionar cartas de Pokémon, aí beleza. A gente sabe que a maioria esmagadora do povo brasileiro não está nesse perfil. Então eu vou fazer um corte aqui rápido, vou mostrar depois para vocês tudo que eu consegui aqui, devidamente separado, por idioma, por coleção. Vou retirar as cartas que me interessam. Então, voltando aqui para finalizar o que veio nesse book, fiz um balanço bem rápido aqui, como vocês podem ver. Então, daqui para lá, a gente tem essa quantidade aqui em perfect order. Novamente, eu não vou contar, vou só mostrar para vocês o volume. A maior quantidade que veio foi de fogo fantasmagórico, né? Eu coloquei um papelzinho ali para ficar mais fácil de identificar. Então, esse monte todinho aqui, essa pilha gigante, fogo fantasmagórico. E nessa pilha aqui, todas as cartas que tem algum tipo de revestimento holográfico, beleza? Continuando aqui, cartas de mega evolução, tá? Essa pilha aqui também veio uma quantidade considerável. Aqui, fogo branco, como vocês podem ver, uma quantidade até que legal. E aqui, carta japonesa, também veio bastante carta japonesa, da mesma coleção, se eu não me engano, Inferno X. Veio outras coleções, mas bastante dessa coleção. Então essa pilha bem grande aqui. E essas que estão aqui nesse plástico são as cartas que tem revestimento holográfico dessa coleção aqui, desse idioma, beleza? Aqui, amigos de jornada ou aliado de jornada, tanto faz, tá? Essa pilha aqui, como vocês podem ver. E pra cá, Heróis Excelsos. Aqui nessa pilha, cartas holográficas, eu separei ali de todas as coleções, não de todas, né? Fora japonesas e fogo fantasmagórico. Todas as outras coleções eu coloquei as holográficas aqui. E aqui a quantidade menor de cartas que veio bem pouquinho mesmo, que é de coroa estelar. Essa pilha aqui é a pilha que eu separei para fazer leilões mais imediatos, vamos dizer assim. Então separei uma pilha bem grande, como vocês podem ver. Tem bastante carta legal aí, mas não vou entrar em detalhes aqui. E aqui são as cartas de Heróis Excelsos, né, que veio nessa pilha aqui, que estão faltando na minha coleção. E olha que eu já tenho bastante coisa na minha coleção de Heróis Excelsos e eu ainda vou acrescentar tudo isso aqui. Também fiz um pedido de cartas mais caras dessa coleção, vocês vão ver quando chegar. Já veio algumas cartas mais high-end, vamos dizer assim. Aqui são cartas básicas, mas veio bastante carta. Então, com essas cartas, mais as cartas que eu pedi, que vão chegar acho que nos próximos 10 dias, a minha coleção de Heróis Excelsos vai dar uma boa de uma evoluída, beleza? E no mais é isso aqui, tá, galera? Então a gente conseguiu todas essas cartas. O maior valor foi aqui em Heróis Excelsos para minha coleção pessoal. Para revenda, o maior valor tá aqui. Depois eu vou mostrar para vocês com calma. E também aqui na coleção de cartas japonesas, beleza? Mas no fim é isso. Para quem ficou até aqui, muito obrigado. Valeu, falou, até o próximo vídeo e fui!